O que acontecerá com seu cão no arrebatamento? 5 verdades sagradas reveladas pela Bíblia. João sempre foi um homem de fé inabalável, conhecido por sua devoção e amor pelos animais na pequena cidade de São Benedito. Mas o que nenhum dos moradores sabia era que sua maior prova de fé estava prestes a acontecer. Enquanto se preparava para um grande culto sobre o arrebatamento, seu fiel cãozinho Tobias começou a enfraquecer. O coração de João se partia ao ver seu companheiro lutando para se manter em pé, como se soubesse que momentos sagrados e misteriosos se aproximavam. O que acontecerá com Tobias quando Jesus voltar? Essa pergunta se tornara uma sombra constante em sua mente, uma interrogação angustiante que o levava a orar mais fervorosamente do que nunca. Numa tarde chuvosa, enquanto a água batia levemente no telhado, a comunidade discutia em tom fatalista como os animais não tinham lugar no céu. O clima pesado e as palavras amargas penetraram em sua alma como agulhas, aumentando seu desespero. Depois de ouvir essas conversas, João decidiu que precisava de um tempo para si mesmo e partiu para um retiro espiritual em um santuário nas montanhas. Dali, esperava encontrar paz e respostas. O santuário, cercado por árvores majestosas e um céu que parecia mais azul do que nunca, acolheu João como um abraço acolhedor. Ele se juntou a outros irmãos que, assim como ele, buscavam consolo para suas aflições. Durante uma das orações coletivas, algo mágico aconteceu. Uma luz intensa começou a fluir entre os participantes, e João sentiu uma presença doce ao seu redor. Era como se a própria essência de Deus estivesse se revelando, aquecendo seu coração. Todas as criaturas de Deus são amadas por Ele. Ressoava em sua mente como um hino divino. Era uma verdade que ele nunca tinha compreendido tão plenamente. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora, vamos continuar. Renovado por essa experiência, João retornou para São Benedito, impelido a compartilhar essa revelação com todos. Ele organizou um culto especial, no qual convidou a comunidade para orarem juntos, não apenas pela salvação dos homens, mas também pelo amor que Deus nutre por todos os seres. A expectativa crescia ao redor da cidade. Quando ele falou sobre a promessa divina, reações variadas surgiram. Muitos aplaudiram, mas outros ainda estavam céticos, questionando se Deus realmente se importava com os animais. Um dilema espiritual pairava no ar, mas a fé começou a unir os habitantes em um movimento de amor e compaixão. Ao término do culto, enquanto Tobias olhava para João com aqueles olhos fulgurantes, uma pergunta inquieta pairava na mente de todos. E se aqueles que não têm voz forem esquecidos? No olhar do cão, João viu a esperança e a certeza de que, mesmo em meio à incerteza, a bondade divina brilharia mais forte. O que acontecerá com Tobias no arrebatamento? Essa pergunta inquietante fez ecoar os corações, deixando todos em suspense e expectativa para o próximo culto, onde novas revelações prometiam surgir. João estava inquieto. A animação do culto ainda dançava em sua mente, mas o olhar de Tobias o seguia a cada passo. O dia seguinte trouxe uma leve brisa, mas o século de dúvidas pairava sobre seu coração. Ele pediu a Deus que abrandasse sua tristeza e, com um suspiro profundo,
começou a preparar uma nova mensagem, uma que falasse sobre a esperança e a certeza que Deus oferece a todas as suas criaturas. Naquela noite, enquanto a cidade adormecia, os sonhos de João foram invadidos por visões. Ele se viu em um vasto campo verdejante, onde Tobias corria livre, sua energia restaurada, saltando de alegria. Isso não era apenas um sonho, era uma promessa. A luz do céu brilhava e uma voz suave sussurrava em seu coração: Eu cuido dos meus. Ele acordou, mais inspirado do que nunca, e iniciou um fervoroso período de oração. No culto marcado para o dia seguinte, a tensão era palpável. Os moradores se reuniram com perguntas não respondidas e esperanças acesas. João, por sua vez, estava preparado para trazer uma mensagem de amor e reconciliação que poderia tocar o coração de cada um. Ele abriu a Bíblia e começou a ler passagens que falavam sobre a compaixão de Deus por todas as criaturas, enfatizando que até mesmo as aves dos céus eram conhecidas por ele. Não estariam os animais também sob seu cuidado? Questionou, olhando diretamente para os olhos da congregação. Os murmúrios cresceram à medida que vários começaram a enxergar as verdades que ali se revelavam. Os rostos se iluminavam. O ceticismo dava lugar à esperança. A atmosfera se transformava em algo quase tangível, e a fé se espalhava como perfume no ar. É preciso acreditar que Deus nos ama incomensuravelmente, declarou João, suas palavras penetrando fundo nas almas, despertando sentimentos adormecidos. Quando ele se virou para Tobias, que estava aninhado aos seus pés, todo o peso do amor e da dor que sentia transbordou. Queridos irmãos, se Deus cuida de mim e de vocês, como não cuidará de nossos amigos peludos? Eles também têm um lugar especial em seu plano. Alguns começaram a chorar, enquanto outros erguiam as mãos, buscando um contato mais profundo com Deus e com suas próprias emoções. Estamos todos juntos nessa jornada. Não precisamos temer pelo que virá, porque Deus é maior do que nossas dúvidas. O culto se transformou em um momento de comunhão e fervor, onde todos compartilhavam suas histórias com animais amados que já partiram, respondendo à convocação divina para que a comunidade abraçasse esse amor incondicional. João percebeu que, mesmo os que inicialmente duvidavam, agora estavam todos concordando, unindo-se em uma só voz, buscando um futuro onde seus amigos de quatro patas nunca estariam sozinhos. Mas no fundo do coração de João, uma nova pergunta surgia. E se a verdade que buscamos não for apenas sobre o que acontece com os animais, mas também sobre como estamos vivendo para sermos dignos de um lugar no reino? A resposta desse dilema assombrou sua mente, instigando um novo culto a ser organizado. Um evento que fosse o reflexo do amor de Deus e da responsabilidade que tem com todas as suas criaturas. Assim, a pergunta ecoava entre a congregação, e à medida que a noite se aproximava, todos se voltaram para João em silêncio. Estamos preparados para o que Deus deseja revelar sobre nós agora? A tensão no ar era palpável. Uma expectativa mística e sagrada pairava enquanto eles se preparavam, sem saber que a resposta estava prestes a se desdobrar. João sentiu uma onda de emoção ao encarar a congregação. Os olhos brilhantes dos fiéis refletiam a expectativa, como se cada um estivesse esperando uma palavra que poderia mudar tudo. A atmosfera era pesada, com a presença do Espírito, e João tomou um instante para respirar fundo e buscar direção. Queridos irmãos e irmãs, começou ele, a voz firme, mas suave, nós somos chamados não apenas a acreditar, mas a agir. A cada um de nós é dada uma responsabilidade que não podemos ignorar. O que Deus espera de nós? Precisamos avaliar não apenas nossos relacionamentos com os que amamos, mas também com todas as suas criaturas. Ele viu, em meio à congregação, rostos familiares,
Muitos deles tinham histórias emocionantes sobre seus bichinhos, companheiros de vida que haviam deixado as vidas terrenas. Aquilo não era apenas sobre Tobias, mas sobre um amor que transcende, um amor que é a essência da criação. Assim como ele cuida de nós, devemos cuidar uns dos outros, e isto inclui a criação dele, disse João, sentindo a comunhão se intensificar. Ele fez uma pausa, permitindo que as palavras ressoassem nos corações. Veja, a Bíblia nos garante que o Senhor está atento a cada detalhe. Em Mateus 10, 29, somos lembrados de que até mesmo os passarinhos não caem sem que Deus esteja a par. As lágrimas começaram a escorregar pelas faces de alguns, enquanto o poder da mensagem e a busca por compreensão se tornavam palpáveis. O murmúrio coletivo de Amém e Aleluia ecoava, reforçando a conexão entre os presentes. Era um momento de revelação, onde o amor de Deus estava sendo manifestado de forma genuína e intensa. E se a promessa de Deus para as nossas vidas também inclui um lugar para os nossos amados animais? E se, ao criarmos laços de amor com eles, estamos refletindo o caráter de Deus? Questionou João, fazendo uma pausa dramática enquanto a congregação ponderava suas palavras. A luz da lamparina ao fundo iluminava seu rosto e seus olhos estavam cheios de esperança. Hoje, à luz da verdade revelada, vamos estabelecer um compromisso, que possamos ser a voz que clama por justiça e amor por toda a criação, que possamos honrar cada vida, não somente em palavra, mas também em ação. Deus nos chama para sermos os guardiães de todos os seres que Ele criou. Estão vocês prontos para essa missão? O clamor do coração de João ressoava como um eco poderoso, despertando a paixão em cada um. Os irmãos e irmãs começaram a se levantar expressando sua determinação. Sim, estamos prontos. Nós aceitamos este chamado, gritavam em uníssono, e a sala pulsava com um novo fervor. Uma nova missão começava a surgir. Entretanto, enquanto todos se animavam e abraçavam o novo propósito, uma sombra sutil passou pelo pensamento de João. Uma voz interior questionava: estamos realmente prontos para o que isso significa? O que devemos deixar para trás? O que terá que mudar em nossas vidas? Essa dúvida se misturava à excitação da congregação, como uma nuvem que pairava. João ficou em silêncio, absorvendo a fervorosa determinação dos seus irmãos, mas percebia que um novo desafio se aproximava. Eles estavam dispostos a amar e a proteger. Mas será que compreendiam a profundidade desse convite? Quando ele finalmente se posicionou para encerrar o culto, sentiu a pressão de que algo grande estava por vir, algo que exigiria coragem e fé além do que já tinham enfrentado. Deus tem planos incríveis para nós, mas lembrem-se, amados, a jornada não será fácil, mas a união e o amor de Deus nos guiarão. Preparem-se, pois o verdadeiro desafio da mudança está apenas começando. À medida que os últimos acordes da música de adoração preenchiam o ar, uma luz mística pareceu envolvê-los, como se algum mistério divino estivesse prestes a se revelar. O olhar de João transmitia um misto de apreensão e esperança. O que estaria por vir? O que Deus estava prestes a revelar àqueles corações tão ansiosos? João não conseguiu dormir naquela noite. A visão da congregação unida, decidida a crescer em amor e compaixão, ainda dançava em sua mente. No entanto, a inquietação crescia a cada hora que passava. Ele sabia que a jornada proposta estava longe de ser simples. A essência de cada compromisso feito seria testada, desafiada pelas circunstâncias que ainda estavam por vir. Na manhã seguinte, ao abrir a janela, uma brisa suave trouxe o perfume das flores do jardim. Era como se a natureza lhe estivesse sussurrando segredos. João sentiu a presença de Deus ao seu redor, como se estivesse oferecendo um pequeno consolo em meio à sua agitação interna.
Decidido a aprofundar-se mais na oração, ele fechou os olhos e se entregou em busca de direção. Senhor, o que esperas de nós? Decidiu clamar. Estamos prontos para ser guardiães, mas muitas vezes temo que nossas ações não correspondam às palavras. Ele se lembrou de várias passagens bíblicas em que a fé foi testada, e o peso de sua responsabilidade se intensificava. O dia se desenrolou tranquilo, e enquanto João caminhava pela vizinhança, refletiu sobre as promessas de Deus. Ele se lembrou que, em tempos de incerteza, é comum a dúvida surgir. Mas Jesus nunca nos abandonou, pensou, sentindo um novo impulso em seu coração. Ele parou em um parque e observou crianças brincando e cães correndo alegremente. A visão trouxe um sorriso ao seu rosto. Ali estava a verdade viva do amor puro entre humanos e animais. Quando João retornou ao templo, uma presença cheia de emoção estava onipresente. A congregação se reunia novamente, mas a atmosfera parecia eletricamente carregada. Ele percebeu os olhares ansiosos, os sussurros sobre o compromisso feito. Era hora de apresentar mais do que carinho, a verdadeira ação que exigiria uma mudança em todos. Queridos irmãos e irmãs, começou, o amor é uma ação. Não basta pronunciar palavras de amor, devemos também agir, e isso envolve sacrifício. A conexão entre seus olhos e os da congregação era palpável. Ele ouviu um leve murmúrio de concordância, como se todos percebessem que o caminho poderia não ser fácil. Estamos dispostos a fazer algo pela nossa fé? Não apenas por nós, mas também por aqueles que não têm voz? A pergunta ecoava pela sala. João notou várias pessoas acenando com a cabeça, algumas com lágrimas nos olhos. Esse amor que sentimos por nossos animais pode nos levar a cuidar do nosso planeta, a nos preocupar com as injustiças que outras criaturas sofrem. Com isso, ele apresentou o grande desafio, pois Deus nos chama a ser agentes de transformação. Devemos nos envolver em ações comunitárias, ajudar abrigos de animais, promover a educação sobre a preservação da criação. Estão prontos para isso? Vocês estão dispostos a sacrificar algumas horas do seu tempo para ajudar os necessitados? As respostas foram imediatas. Levantamentos de mãos, sons de afirmação e uma energia fervorosa encheram o ambiente. João sorriu, mas logo um pensamento pungente o atravessou. E se eles não estiverem prontos para o desafio real que se aproxima? A ideia assombrou-o ligeiramente, mas ele se negou a hesitar. Estamos prontos para contar as histórias desses seres? O que nossos amados bichinhos nos ensinam sobre amor e sacrifício? Cada um de vocês tem um testemunho, uma sabedoria que pode inspirar os outros. Vamos nos reunir em grupos, compartilhar e deixar que Deus nos guie. Enquanto ele falava, uma nuvem de atenta expectativa ressurgiu na congregação. Mas, no fundo, João sabia que um teste maior estava às portas, algo que poderia mudar tudo. O que viria a seguir poderia exigir tudo deles. O que aconteceria quando se deparassem com o verdadeiro custo do amor e da ação? O coração de João pulsava com entusiasmo e ansiedade. Seria ele capaz de manter essa união? A congregação, assim como os fiéis podem fazer, precisava de mais do que confiança. Eles precisavam de um coração abnegado. E assim, enquanto os irmãos se levantavam e clamavam por um futuro diferente, João sentiu um chamado inegável. Ainda havia muito a ser revelado. O que mais Deus estava prestes a lhes mostrar? A semana passou como um sopro de vento, e a ânsia por ação fervia no coração de João. A congregação já não era mais a mesma. Novas energias pulsavam nas conversas após os cultos, incontáveis ideias e sonhos começavam a brotar nas mentes dos irmãos. João estava animado, mas a inquietação não o deixava. Ele sentia que algo estava prestes a acontecer, como um trovão distante que se aproximava.
Na manhã de um sábado ensolarado, o templo se encheu de vozes alegres, enquanto os membros se reuniam para um dia de ação social. João olhou para o movimento crescente, o benevolente espírito de colaboração fluindo por todo o lugar. É isso, pensou ele. É o momento de dar vida ao que idealizamos. Ele verificou a lista de tarefas e percebeu que cada grupo estava designado a algo brilhante: cuidar dos animais abandonados, limpar paradas de ônibus, distribuir alimentos a pessoas em situação de rua. O amor estava em ação. Então ele decidiu fazer algo diferente. Irmãos, chamou João, reunindo a atenção de todos. Hoje não estamos apenas aqui para oferecer o que temos, estamos aqui para ouvir aqueles que precisam de nós. Vamos convidá-los a compartilhar suas histórias. Há sabedoria em cada lágrima, em cada sorriso. Vamos ser os ouvidos atentos para os que andam entre nós. Um murmúrio satisfez a sala, e todos começaram a se olhar com um entendimento mútuo. Era como se cada coração estivesse batendo em uníssono, reconhecendo o chamado divino do momento. Assim, cada grupo se organizou e logo as pessoas começaram a trazer aqueles que, por muitas razões, se sentiam invisíveis à sociedade. Ao longo do dia, histórias tocaram as almas de todos. Pessoas que haviam perdido seus lares, pais que lutavam para sustentar filhos, idosos que só queriam um pouco de companhia. Eram histórias que clamavam por amor e por um toque humano. João estava atônito com o poder das palavras, como as verdades de cada vida ressoavam, iluminando a sala com uma nova luz. Eis aqui o verdadeiro desafio, pensou ele, seu coração aquecido. Amar o próximo é muito mais fácil quando se trata de um animal, mas e quando é um ser humano? Será que estamos prontos para abrir mão de nossa zona de conforto? Memórias de sua própria jornada, as dificuldades que superou, lhe vieram à mente e ele se sentiu compelido a partilhar. E se as lágrimas desses irmãos forem as sementes de um novo começo? Questionou ele em voz alta. Se podemos ser a esperança que eles precisam, isso exige coragem. Deus nos chama a caminhar juntos, e isso não será somente em dias de sol. Serão noites sombrias também, momentos difíceis que testarão nossa fé. O clima na sala tornou-se uma mistura de emoção e reverência. Ele podia ver olhares carregados de incerteza. Alguns se levantaram e contaram suas próprias histórias de fé superada. João, eu tenho um amigo que está passando por uma fase difícil. Posso ajudá-lo a encontrar um abrigo? Perguntava uma jovem. Ao ouvir isso, algo inegável se acendeu na mente de João. Estamos apenas nos preparando, mas a verdadeira prova está a caminho. Em seu íntimo, ele sabia que esse dia marcaria o início de uma jornada que exigiria a união não só em palavras, mas em ações, onde cada um teria que se comprometer profundamente. Assim, enquanto o sol se punha, pintando o céu com cores vibrantes, João fez uma oração silenciosa, agradecendo a Deus pelas histórias e pelo poder transformador que reside em cada um de nós. Ele percebeu que o amor não tinha limites, mas também sabia que o teste da fé estava prestes a se intensificar de uma forma que eles não podiam imaginar. Então, ao se encaminhar para sair do templo, uma sensação estranha ocupou seu coração. Uma mensagem poderia estar chegando, e quem sabe algo divino os aguardava na próxima semana. O que mais Deus ainda estava prestes a revelar a eles. A expectativa pulsava no ar, e a certeza de que algo grande estava por vir ecoava em cada alma presente. O sol levantou uma nova aurora, e a expectativa pairava sobre a congregação como um mistério divino a ser desvendado. Era um domingo, e João chegou ao templo com o coração acelerado. O dia prometia, e a atmosfera vibrava com murmúrios de esperança. Ele sabia que algo mudaria. Mas o que seria? Assim que entrou, notou rostos familiares, mas havia uma nova chama nos olhares.
Haviam passado vários dias desde aquele encontro transformador e a coragem de se envolver tomara conta de todos. A sala, antes apenas um espaço de culto, agora se tornara um altar de convicção e amor. João sentiu uma onda de gratidão subindo por dentro dele, como se o próprio Deus estivesse sussurrando que o trabalho estava apenas começando. As canções de louvor ecoavam pelo espaço, cada nota como uma oração fervorosa. Ele se juntou aos irmãos, erguendo a voz em um clamor coletivo, um grito de fé e unidade. Quando a pastora iniciou a mensagem, algo a mais parecia estar presente. Sua voz ressoou forte e suas palavras eram como brasas, aquecendo cada coração. Hoje Deus nos chama para um novo nível de compromisso, ela exclamou, e a sala respondeu com um amém uníssono. Estamos aqui não só para servir aos necessitados, mas também para nos preparar para os desafios que virão. Vamos ser luz nos momentos de escuridão. João sentiu cada frase penetrar sua alma. A afirmação da pastora era um eco de suas próprias inquietações. Ele se lembrou da jovem que mencionou seu amigo e se questionou. Onde estamos indo com isso? O que devemos fazer? A caixa de surpresas da vida começava a abrir, revelando um caminho repleto de desafios e benditas oportunidades. As palavras da pastora tiveram um efeito elétrico. A congregação despertou e ideias fervilhavam. Um irmão se levantou e disse: Que tal organizarmos uma corrente de oração? Precisamos de uma rede de apoio para aqueles que estão enfrentando batalhas. Precisamos nos blindar contra as dificuldades, ajudando a carregar os fardos uns dos outros. Um assento movimentou-se e várias vozes começaram a surgir, cada uma com propostas e visões. João percebeu que era isso. As histórias compartilhadas anteriormente estavam se transformando em uma chama de ação. De repente, as mesas palpitavam de entusiasmo, como se o Espírito de Deus estivesse moldando cada ideia na hora. Contudo, uma sombra de preocupação cruzou seu espírito. Ele se lembrou de palavras poderosas. O amor deve ser de ação, mas a guerra com o inimigo é real. E se essa união trouxesse não só luz, mas também oposições? Estamos prontos para enfrentar o que vier, pensou. O que quer que Deus estivesse prestes a revelar seria mais desafiador do que imaginavam. Enquanto a reunião avançava, um vento frio soprou através das janelas, e alguns irmãos olharam em volta, um arrepio percorreu a sala. João olhou para o altar, onde a Bíblia estava aberta, e as páginas pareciam sussurrar segredos antigos. Ele se aproximou e, ao tocá-la, sentiu uma descarga de energia, como se algo incrível estivesse prestes a acontecer. Agora vamos orar juntos, pediu a pastora, enquanto todos se uniam em círculo. Os olhares se encontraram, e um exemplo de determinação infinita iluminou as faces. Cada palavra da oração era um compromisso, um pacto de coração aberto, sem reservas. Mas no fundo de sua alma, João ainda sentia que os desafios maiores estavam por vir. No íntimo dele, a pergunta permanecia ecoando. Que revelação Deus está prestes a fazer na vida de todos nós? Um silêncio envolvente tomou conta do templo, e nesse momento, uma nova esperança brotava. O que se aproximava poderia ser um milagre, talvez uma mudança de vida ou até mesmo um teste que fortaleceria suas convicções. Se a semana passada foi marcada por histórias de vida, o que a próxima semana reservava? João sentiu que, com cada respiração, a expectativa crescia. Algo grandioso estava prestes a se descortinar, e ele sabia que tudo começaria a partir daquele dia decisivo. A certeza do que viria a seguir pairava no ar, e a jornada que se iniciaria exigiria um coração verdadeiramente destemido. A semana seguinte começou com uma leve brisa, como se o próprio céu estivesse respirando enquanto as expectativas se multiplicavam na comunidade. João acordou com um misto de paz e apreensão.
Ele não conseguia tirar da cabeça tudo o que havia acontecido no último domingo. O quanto a vida mudaria, o quanto ele mudaria. No trabalho, ele viu rostos conhecidos, mas parecia que a luz que emanava do coração de cada um era mais intensa. As conversas corriam. O tema era um só: a corrente de oração. Conversas fluíam cheias de fé e encorajamento. A ideia de juntar-se em oração não apenas como grupo, mas como uma família espiritual, vinha despertando um desejo ardente em todos. João também sentiu isso. Era como se estivessem sendo moldados por uma força coletiva, preparada para enfrentar o que viesse. Ao fim do dia, João e alguns amigos se reuniram no parque. Olhando para o céu, ele sentiu uma sensação de que estavam prestes a embarcar em algo grandioso. E se o que fizermos aqui impactar não só nós, mas a cidade toda? Uma ideia ainda mais audaciosa começou a brotar dentro dele. Que tal começarmos a orar por pessoas além do templo? Sugeriu um amigo. João sentiu um frio na barriga. Aquela ideia soou como um chamado. Era exatamente o que precisavam. A palavra de Deus não era para ser guardada entre quatro paredes. Era um convite à ação. Nos dias seguintes, os planos tomaram forma. O grupo decidiu realizar uma vigília de oração na praça central da cidade. A divulgação começou a acontecer pela internet e boca a boca. O nome do evento? Clamor pela Cidade. Seria uma noite de adoração e intercessão. Aquilo era o que Deus havia acendido neles, uma busca fervorosa para trazer luz a quem estava perdido. Mas junto com a empolgação, vinham as inquietações. João se lembrava do que a pastora havia dito: vamos ser luz nos momentos de escuridão. E se a escuridão não apenas olhasse, mas reagisse? Havia rumores de desafios, pessoas que não acolheriam bem a ideia. Medos se infiltraram em seu coração, mas ele respirou fundo, lembrando-se do compromisso feito na oração em círculo. Uma noite, enquanto orava, uma imagem forte surgiu em sua mente. Ele viu pessoas se aproximando, algumas chorando, outras risonhas. Era uma visão de esperança e restauração. O alvoroço nas ruas poderia ser doloroso, mas havia um propósito. O milagre viria quando menos se esperasse. No dia da vigília, as nuvens ameaçavam chuva, e o vento parecia dizer que havia algo inédito no ar. João e seus amigos chegaram cedo, ajustando o som e preparando tudo. O espaço estava cercado de expectativa, não só deles, mas da cidade. Pessoas começavam a se reunir, o que começou como um pequeno grupo logo se expandiu. Enquanto as horas passavam, eles sentiam algo incrível no ar. Era como se um manto de adoração cobre-se todo o lugar. As vozes se uniam em clamor e lágrimas começaram a brotar. A atmosfera mudava e a luz da esperança irradiava. E em meio a tudo isso, João não conseguia deixar de pensar na pergunta que agora pulsava em sua mente. O que Deus está prestes a fazer? Estaríamos prontos? Foi quando, de repente, as luzes apagaram. Silêncio. A multidão ficou em estado de choque. O que era aquilo? O que viria a seguir? Os corações estavam acelerados e uma expectativa palpável preenchia o ar. O que o Senhor estava prestes a revelá-los naquela noite? A resposta da noite estava a um passo de se materializar. A luz do céu, a verdadeira luz que iluminaria aqueles momentos delicados, estava prestes a entrar em cena. João segurava a Bíblia perto do coração, acreditando que tudo isso tinha um propósito. A força do desconhecido o envolvia, e o futuro estava prestes a ser escrito. João sentiu um frio na espinha. O silêncio se apoderou da praça, e um clima de expectativa pairava no ar como neblina densa. Aquelas luzes que se apagaram pareciam não ser apenas um acidente, era como se fosse um convite dos céus, um momento sagrado em que a presença divina estava prestes a ser revelada. O murmúrio na multidão aumentou e a tensão se intensificou.
Ele trocou olhares com seus amigos e, em meio ao receio, sentiu uma confiança emergir. A primeira pessoa a quebrar o silêncio foi uma mulher idosa, a voz trêmula, mas firme. Ela começou a cantar um hino que ressoava com memórias de fé e família. Logo, outras vozes a acompanharam, e a melodia foi crescendo como um rio cheio de vida. A canção encheu a praça de esperança. João se uniu, sua voz ecoando, e à medida que as notas se elevavam, ele sentiu que algo poderoso estava prestes a acontecer. Nesse momento, o céu se iluminou por um instante, como se uma luz celestial tivesse rompido as nuvens. A multidão parou para olhar, e todos sentiram a presença do sagrado ali, presente e palpável. Uma onda de emoção percorreu a praça, e lágrimas surgiram nos olhos de muitos como expressão de adoração e gratidão. A expectativa estava se transformando em promessa. João se lembrou das palavras da pastora, onde há fé, há milagres. E ali, diante daquelas almas, ele começou a acreditar que poderiam ser instrumentos de transformação. Enquanto as vozes entoavam, ele viu uma jovem à sua frente, seu rosto iluminado com alegria, mesmo em meio à escuridão. Isso foi decisivo. Em um gesto espontâneo, João subiu no pequeno palco montado para o evento e, com o coração acelerado, pediu a atenção de todos. Meus irmãos, estamos aqui para clamar por nossa cidade, que a luz que recebemos invada cada coração, cada lar, que este não seja apenas um evento, mas uma verdadeira corrente de transformação. Ele sentia a presença de Deus, e aquela unção parecia contagiar a todos ao seu redor. A multidão aplaudia e uma energia vibrante pulsava entre eles. Mas como a luz não pode existir sem a sombra, surgiram vozes contrárias. Um grupo de pessoas que não compartilhava da mesma fé começou a se agrupar, manifestando descontentamento. Cada grito de protesto parecia um lembrete de que nem todos estariam prontos para aceitar o que Deus estava fazendo. O medo e a dúvida começaram a invadir o coração de João novamente. "Seremos luz mesmo diante da escuridão", ele exclamou, tentando manter o ânimo na multidão. Havia uma batalha invisível acontecendo, e ele sabia que cada oração feita ali era um passo em direção à vitória. A música parou de repente, e o que queimava nos corações era a certeza de que algo sagrado estava prestes a ser liberado. João olhou para a multidão e se lembrou da visão que tivera em oração. Pessoas se levantando, sendo curadas, libertas. O céu parecia estar prestes a se abrir. E então, no meio de toda a agitação, uma figura apareceu no horizonte, uma luz deslumbrante que irradiava em todas as direções. Era como se a própria graça estivesse vindo à procura deles. O que era aquilo? Um sinal? Um milagre? João sentiu sua adrenalina disparar. Estaria ele prestes a testemunhar algo inimaginável? Uma manifestação divina que mudaria o curso daquela noite e, quem sabe, a vida de todos ali presentes. A aura de mistério pulsava cada vez mais forte. O momento de transformação se aproximava. O que viria a seguir? Estariam todos prontos para receber aquilo que Deus tinha reservado para eles? A figura iluminada começou a se aproximar. E naquele instante, a praça vibrava em uma mistura de sentimentos. Algumas pessoas estavam perplexas, outras pareciam perder a fé, enquanto muitos, como João, sentiam um chamado profundo, como se a luz estivesse invadindo cada parte de suas almas. A energia da multidão se tornava quase palpável, um testemunho do que acontecia. "Isso é real, não é?", sussurrou Tiago, um dos amigos de João, com uma expressão de assombro nos olhos. João assentiu, sem conseguir tirar os olhos daquela presença. Os murmúrios da multidão foram substituídos por um silêncio reverente, um espaço sagrado, onde cada coração parecia se unir em uma só oração. Enquanto a luz se aproximava, João lembrou-se da sua própria jornada de fé.
Quantas vezes ele havia hesitado, se sentido pequeno diante das lutas da vida. Mas agora, dentro dele, algo estava despertando. Um encorajamento silencioso que dizia: não desista, é agora. Naquele momento ele teve uma visão. Um futuro não só para eles, mas para toda a cidade. As ruas sendo preenchidas por pessoas abraçadas, estudantes unindo-se em adoração, famílias restauradas. O que estava prestes a acontecer poderia levar todos a essa nova realidade. Com o coração fervendo, ele sentiu que era seu papel conduzir aquele povo. Meus irmãos, olhem para essa luz. Ele levantou os braços, tentando captar a atenção de todos. É um chamado, um convite para sairmos da incerteza e caminharmos juntos, em fé. Não estamos sozinhos. A luz não está aqui para julgar, mas para acolher. A multidão começou a reagir, as vozes ganhando volume novamente, mas desta vez com um fervor renovado. Aquela figura, a fonte da luz, agora estava tão próxima que João podia sentir seu calor. Era como uma brisa suave em um dia quente, trazendo consolo imediato. E então, uma voz profunda e serena ecoou, recheada de amor e autoridade. Meus filhos, venho para restaurar e transformar. O que está quebrado pode ser consertado, o que está perdido pode ser encontrado. Era como se cada palavra penetrasse nos corações daquelas pessoas, revelando verdades que haviam sido enterradas sob camadas de dúvida e desespero. João sentiu as lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Ele não era apenas um espectador, mas um participante dessa obra poderosa. E quando ele olhou para seu lado, viu Tiago de mãos levantadas, Lucas com os olhos fechados em adoração, e a jovem que tinha visto antes, agora com as mãos unidas, sorrindo como nunca. Nesse momento, uma jovem do grupo de protesto começou a chorar, a expressão de raiva transformando-se em entrega. E logo outras pessoas foram se juntando a ela, abandonando a oposição para abraçar uma nova esperança. O amor é mais forte que a rejeição, pensou João, sentindo que a transformação estava em marcha. Isso não é sobre nós, mas sobre o que Deus quer fazer, ele gritou, sentindo cada palavra ecoar como um mantra no fundo da alma de cada um ali presente. E a luz, agora radiante, parecia respondê-lo, envolvendo todos em um abraço de amor divino. Mas, como toda revelação, a luz sussurrou um desafio sagrado. O céu começou a mostrar sinais, nuvens se agitando em danças mágicas, enquanto a luz se intensificava. Era um lembrete de que a batalha espiritual não era apenas interna, mas também visível. João percebeu que a verdadeira prova de fé estava apenas começando. Estamos prontos para isso, Senhor. O que significa estarmos verdadeiramente a serviço do teu amor e da tua luz? Uma nova expectativa o envolveu, e ele se perguntou se todos ali haviam entendido a magnitude do que lhes era pedido. O brilho da luz se tornou tão intenso que João quase não podia olhar. Ele sabia que naquela noite não apenas receberiam, mas que também seriam enviados. O que mais Deus tem reservado para nós? Se perguntou em um murmurinho, enquanto o céu se preparava para se abrir, liberando uma nova era de milagres. E nesse exato momento, uma voz sussurrou em seu coração: esteja preparado, pois o melhor ainda está por vir. Aquele domingo poderia ser marcado como o culminar de uma jornada, mas era apenas o início de algo ainda maior. O sol nascia, trazendo não só luz, mas um sentimento pulsante de transformação. As palavras de João estavam gravadas nas mentes e corações de cada membro da congregação. Eles não eram mais um grupo isolado. A missão de espalhar a luz e o amor de Deus tinha se espalhado como um fogo que não podia ser contido. O templo, agora repleto de ânimo e esperança, parecia vibrar com uma energia nova. João percebeu que aqueles olhos brilhantes que olhavam para ele estavam sedentos por mais do que sabedoria.
Eles buscavam ação. É hora de arregaçar as mangas e viver o que pregamos, ele pensou, sentindo a urgência em seu coração. Naquela manhã, João se levantou em meio à congregação e disse: Amados, Deus nos convocou para sermos faróis, não apenas neste templo, mas nas ruas da nossa cidade. Cada um de nós tem um papel a desempenhar, uma história a contar. Vamos, juntos, fazer algo que ecoe além de nossas vozes, algo que revele o amor de Deus a todos que encontramos. A resposta foi estrondosa. Os irmãos e irmãs se levantaram, gritando em concordância, suas vozes se entrelaçando em um único clamor de fé e vontade. João sentiu a emoção ao ver lágrimas de alegria e rostos transformados ao redor. Ele percebeu que eles não apenas acreditavam na mensagem, estavam prontos para agir. Com a ajuda da congregação, foi criado um comitê de amor e compaixão. Os planos começaram a fluir, a energia contagiante incentivou cada membro a se comprometer. Havia pessoas organizando campanhas para ajudar os desabrigados, voluntários levando comida aos necessitados e até coletando mantimentos para abrigos de animais. A cidade começou a sentir a presença daquela nova força. Certa noite, enquanto oravam juntos, um membro da congregação trouxe uma ideia audaciosa. Por que não organizamos uma grande feira comunitária? Um evento onde poderíamos compartilhar recursos, talentos e, claro, o amor de Deus com todos. Uma maneira de incluir aqueles que não conhecem nossa fé. Foi um plano bem recebido. A data foi marcada e a cidade foi convidada a participar. Em tempos de ansiedade econômica e desespero, a feira se tornaria um símbolo de esperança e unidade. João se maravilhou com cada sorriso, cada gesto de apoio. Ele lembrou do dia em que questionara o que aconteceria com Tobias, seu fiel cãozinho, e como esses pensamentos o haviam levado aonde estava agora. Aquela jornada de amor e compaixão era um eco do divino, uma resposta à sua busca de fé. Finalmente o dia da feira chegou. O sol iluminava tudo com uma clareza radiante e as barracas estavam repletas de doações, roupas, alimentos, produtos de higiene. João se movia de um lado para o outro, sentindo a alegria de ver a vizinhança unida, não apenas passando por necessidades, mas ajudando uns aos outros. Em meio à celebração, pessoas começaram a se aproximar do microfone, contando suas histórias de luta e superação. Havia um senhor que havia superado seus vícios, uma jovem que encontrou abrigo naqueles momentos difíceis e muitos animais em busca de um lar. A atmosfera estava cheia de milagres e a luz de Deus parecia brilhar em cada ser presente. A emoção tomou conta de João quando uma mulher que havia perdido tudo, com lágrimas nos olhos, tomou o microfone e exclamou: "Vocês me mostraram que não estou sozinha. O amor que vocês têm um pelo outro e por nós me faz acreditar que Deus realmente se importa." As palavras dela ressoaram como um hino de transformação. João sentiu como se cada coração presente estivesse pulsando em um só ritmo, unidos em um clamor por esperança. Naquela noite, ao voltar para casa, um sentimento de paz invadiu o coração de João. Ele olhou para Tobias, que dormia ao seu lado, e pensou em como aquela jornada havia mudado não apenas suas vidas, mas aqueles ao redor. A busca por resposta havia se tornado um testemunho vivo de amor e fé, revelando que Deus, de fato, cuida de todas as suas criaturas. Assim, a cidade de São Benedito se transformou num lugar onde os laços de fé e compaixão se tornaram inquebráveis. João e sua congregação continuaram a se reunir, cada encontro uma renovação do compromisso de expandir o amor divino por onde passassem. "E se o que estamos fazendo ressoar além de nós?", pensou João, já ansioso por compartilhar mais amor. Ele sabia que essa história, ainda que intensa, era apenas um começo, uma nova era de esperança e segurança que Deus havia escolhido para manifestar. E assim,
A luz que tinha começado com uma pergunta sobre um cãozinho se tornou um farol de esperança. O arrebatamento não era apenas uma questão de levar para o céu, mas trazer o céu para a terra. Cada ato de amor, um lembrete da presença do divino entre eles. Agora, você que está lendo isso, o que vai fazer para alimentar essa chama? Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas de fé. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo. Comente suas reações e testemunhos sobre esse final impactante. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa manifestação. Este é o momento de mostrar seu apoio. Vamos juntos espalhar o amor de Deus.